Ok. Bom dia a você que nos acompanha aqui no Morama News. Nós estamos aqui na cidade de Caraíma e com a família, com a viúva de um dos executados, assassinados aqui pela família Buscariolo. Eles ficaram desaparecidos por mais de 40 dias, vieram do estado de São Paulo para fazer uma cobrança, caso que ganhou repercussão nacional e hoje completa 3 meses do crime e até agora sem respostas. As viúvas vieram até aqui cobrar às autoridades uma resposta para a elucidação deste crime. Eu falo aqui com a Meire, que é uma das viúvas, veio do estado de São Paulo, chegou agora pela manhã. Meire, o que vocês têm de informação até agora? O que as autoridades passaram para vocês? Nada. A gente não tem informação nenhuma. Hoje a gente veio buscar informação, buscar resposta, porque a nossa advogada não tem resposta, tá? E lá da nossa cidade a gente também não tem resposta nenhuma. Então hoje a gente veio aqui em busca de resposta. Como tem sido, Meire, todos esses dias aí, sem o marido, né? Sem o pai de família? Difícil, muito difícil. A gente não consegue viver o luto, porque querendo ou não, ficou tudo pra gente resolver na nossa casa. Eu dormi e acordei sendo o provedor da família, o provedor do lar. Ainda eu tenho que buscar por justiça pela vida do meu esposo, deixar minha casa, deixar minha filha e vir até a cidade, porque senão eu não vou ter resposta. Bem, são muitas perguntas, né? Desde que os corpos foram encontrados, principalmente ali o que a gente tem do óbito deles, né? É de que tinham lesões, tinham traumatismo craniano, os corpos não estavam em decomposição, de que tivessem há 40 dias. A perícia diz que o solo contribuiu aí para a preservação dos corpos. Os advogados, vocês já tiveram acesso ao laudo da necropsia e também da perícia? Não, nenhum laudo. A certidão de óbito do meu esposo está a data inconclusiva. Eu não sei quando meu esposo morreu. E até agora nada de resposta pelas autoridades? Nenhuma resposta. Eles simplesmente se calaram. E agora estão tentando degrinir isso, a imagem do nosso esposo, entendeu? Do meu esposo e dos demais. Bem, ontem foi divulgado pela Polícia Civil, alguns veículos divulgaram indicativos criminais das vítimas. O que você tem a dizer a respeito disso? Como que você recebeu aí essa informação? Eu recebi com bastante indignação, porque quando eu conheci o Dr. Gabriel, ele falou para mim que jamais ele queria saber do histórico dos nossos maridos, e sim do homicídio, entendeu? Do assassinato deles. Eu não entendi o porquê foi postado, mas eu já queria pedir para ele também postar o histórico de quem está lá na nota promissória. Por que não foi postado também? Foi postado só dos nossos maridos? Termina de postar o resto também. Entendeu? Porque o nosso marido são vítima. Ele pode postar o que ele quiser. Eles foram assassinados em Icaraíma, tá? Eles foram assassinados. Entendeu? Então ele pode falar o que ele quiser. Ele tem família. O histórico dele é lá no passado dele, tá? Então o que ele falar não vai mudar em nada para nós. Em nada. Porque nós vamos buscar por justiça. Meire, durante todos os dias que eles estiveram desaparecidos, os familiares, vocês, recebiam muitas informações, muitas denúncias. Essas denúncias cessaram, principalmente aí do paradeiro do Tonhão e também do filho dele, que estão com mandados de prisão expedidos pela Justiça? Não, elas não cessaram. A gente tem pessoas aqui da própria cidade que passa tudo o que acontece aqui, tá? Ele já sabia que ia ter repórteres aqui hoje, eles passam. Não parou, porque a sociedade quer justiça. Não é só o estado de São Paulo, Paraná. É o Brasil todo. Eu recebo mensagem do Brasil todo. De onde você imaginar, eu recebo mensagem pedindo justiça. Então isso virou um caso nacional, tá? Não é um caso isolado, não. Então vai ter que ter justiça, sim. Vai ter que ter justiça.
Meire, além, né, de querer que eles sejam presos e paguem pelo crime que cometeu, eu acredito que os familiares também queiram saber a dinâmica, se eles foram executados no dia, se morreram na hora, se eles ficaram em cárcere privado, se eles foram torturados. São perguntas ainda sem respostas. Mas eu acho que se isso for ter muita dificuldade para eles, for dar muito trabalho, a gente nem faz questão de saber, não. A gente só quer ver, né, eles presos, tá? Preso, entendeu? E você acredita que tem mais envolvidos, além de pai e filho, envolvidos aí neste crime? Com certeza. Meu esposo pesava 110 quilos. Você acha que pai e filho ia conseguir pegar meu esposo? Meu esposo era um homem forte, de quase 1,90 m. Você acha que 2 pessoas iam conseguir pegar ele? Lógico que não, tem muita gente envolvida. Mas sabe o que a gente sente? Que parece que nós somos os bandidos. Nós, a nossa família, os nossos maridos, ainda mais pelo que soltaram ontem. É o que a gente sente, tá? Porque a gente não sente a polícia do nosso lado. Outro dia eu perguntei pro Dr. Tiago se a gente corria risco, a minha família, se eu corria risco, ele simplesmente se calou. Então isso é um sinal que eu corro risco, as minhas filhas correm risco. A gente está aqui, a gente está correndo risco. Só que se a gente não vir aqui, isso vai parar, entendeu? Vai parar. Só que isso é um caso que o Brasil todo quer ver solucionado. Eles vão ter que dar uma posição. Alguma coisa eles vão ter que falar, tá? Senão todo mês a gente volta aqui. Eu volto aqui todo mês, se precisar. Porque eu quero justiça. Meire, vocês chegaram já a falar com o doutor Tiago hoje? Tem um horário marcado para isso? Não, nós vamos subir para lá agora. Ele já está aguardando, nós vamos para lá agora, porque eu quero ouvir ele. Obrigada, Meire, pela entrevista. Gente, a gente continua aqui, nós vamos conversar com a Fabrícia. A Fabrícia é a esposa do Diego, que foi contratado pelo Alencar e convidou os outros 2 amigos para vir fazer essa cobrança. Fabrícia, é a primeira vez que você vem em Caraíma? Primeira vez que eu estou aqui em Caraíma. E como que você recebeu tudo isso? Como que tá toda essa situação aí para você e para sua família? Tá muito difícil, porque até agora a gente não recebeu nada. Nenhuma informação, nada. E eu tô vindo aqui a primeira vez devido às dificuldades, porque tem o meu sogro que tá doente, minha sogra também está doente, meu sogro trata do câncer. Então tá difícil. A gente veio por resposta. Sair daqui hoje com alguma coisa. Pelo menos alguma resposta de alguma coisa. Bom, a gente viu ali, o que apareceu ali na certidão de óbito do seu marido? Porque do marido da Meire tá que a data, o dia do óbito é inconclusivo. A do Diego também, inconclusivo. Também com marcas de tortura? Também com marcas de tortura. E agora passou finados, né? Meu sogro falou assim, chorando lá no túmulo dele, que a gente não tem nem a dignidade de poder fazer uma plaquinha com a foto, com a data do dia que ele nasceu ou o dia que ele faleceu, porque a gente não tem resposta de nada. Aguardam ainda todos os laudos, tanto da Polícia Científica quanto do IML? Sim, aguardamos todos, mas até agora nada. Espera sair daqui hoje com alguma resposta das autoridades? Sim, espero sair com alguma resposta hoje daqui. Obrigada pela entrevista. A gente vai continuar acompanhando aqui em Caraíma durante esta quarta-feira chuvosa. Gostaria de chamar a doutora Josiane. Doutora Josiane, a senhora pode dar uma palavrinha? Nós estamos ao vivo aqui no Moarama News. Bom dia, doutora. Hoje, então, veio com 2 das viúvas para cobrar a autoridade policial. O que já pode se dizer de lá para cá do caso? O que a senhora já teve de conhecimento do dia que os corpos foram encontrados até agora? Infelizmente, Flávia, até hoje o inquérito policial ele tramita em sigilo, né, o que está dificultando muito a fiscalização do trabalho da autoridade policial. Está dificultando o requerimento por parte da assistência de acusação e a gente não consegue saber quais são os requerimentos, quais foram as diligências, quais são os laudos que já chegaram até agora e a gente não entende também o motivo que a autoridade policial ela mantém esse inquérito policial em sigilo até hoje. Né? Já se decorreram aí 3 meses, sempre que a gente entra em contato com o delegado de polícia, o delegado fala, olha, vai demorar. Daí nós perguntamos quais são as diligências que estão sendo feitas. O delegado não responde porque diz que isso vai atrapalhar as investigações. Isso é muito estranho que aconteça, né? Diferente de todos os outros processos que eu já acompanhei, acredito que muitos de nós, né? A gente não entende exatamente o porquê que eles mantêm dessa forma.
Pode ser porque eles não querem ser fiscalizados, né? Não querem que a gente acompanhe o que realmente está sendo feito ou que não está sendo feito, pior ainda. Né? Então, por isso, a família teve que se deslocar lá de São Paulo para cá. Eu vim de Maringá para que a gente cobre agora pessoalmente o delegado de polícia para que ele esclareça os motivos que ensejaram que mantém esse inquérito em sigilo até hoje e o porquê que nós não estamos vendo, né? Vocês acompanham, nós até hoje não tem um mandado de prisão que foi cumprido. O delegado de polícia falou que identificou as outras pessoas, vários outros nomes. Cadê os novos mandados de prisão que deveriam ter sido expedidos? Cadê o nome dessas outras pessoas que participaram desses crimes que também não foram divulgados? Então são essas as informações que o delegado de polícia precisa trazer. E é para isso que nós estamos aqui no dia de hoje. Saindo daqui, nós vamos até a delegacia, o delegado já confirmou que vai nos receber e nós esperamos que ele traga aí tire todas essas dúvidas que nós temos. A gente sabe que tem algumas informações que, se divulgada, podem atrapalhar aí as investigações da polícia. Mas o que causa estranheza, não é, doutora, também, é a questão do laudo pericial, que até hoje não foi divulgado. Nada, nenhum laudo. Nós não temos quase nada dentro do processo. Só para você ver, o mínimo que deveria ter era um laudo, um relatório preliminar da autoridade policial, né, descrevendo quais foram as primeiras diligências que foram feitas. Para finalizar o inquérito, nós sabemos, é um inquérito muito complexo, né, envolvem 4 vítimas, são vários os crimes. Nós sabemos que esse inquérito vai demorar. No entanto, não ter um relatório preliminar, não descrever quais foram as diligências que foram feitas. Nós sabemos que os laudos estão chegando, nós não sabemos se eles já foram analisados, né? Então, se existem outras provas que nós podemos produzir, que ainda não foram produzidas, então por que manter em sigilo absoluto? E daí, de repente, Flávia, a gente começa a ver informações que não fazem parte do processo, que nós sabemos que não fazem parte do inquérito, sendo veiculada em releases pela autoridade policial da cidade de Umuarama, né? Que não é o delegado que preside o inquérito policial, e isso é muito estranho, como se tentasse conduzir a sociedade a imaginar que essas pessoas que foram mortas não seriam vítimas, né? Então, tudo isso traz muita estranheza, muitas dúvidas, e é por isso que nós estamos aqui no dia de hoje. E, se necessário, Flávio, além de conversar com o delegado titular aqui da cidade de Caraíma, nós vamos nos dirigir até o delegado Gabriel, lá da cidade de Umuarama, para que ele explique os motivos que ensejaram o release que ele divulgou ontem no grupo da imprensa, trazendo informações que não são de competência nem dele e nem da autoridade policial para juntar dentro de um inquérito ou para divulgar, né, que são totalmente... Então, trabalhar realmente no inquérito, a gente não consegue ver o trabalho da polícia, mas aquilo que realmente não importa, isso sim está sendo divulgado pelo delegado de polícia. Logo quando eles desapareceram, foram vários jornalistas, vários profissionais de imprensa que perguntaram neste grupo, doutora, quais eram então os indicativos criminais, né, das vítimas. E ele sempre respondeu várias vezes que isso não tinha relevância porque eram vítimas. Você acredita, então, a senhora acredita, porque vazou que vocês estariam aqui hoje, ontem no final da tarde ele acabou divulgando isso? Eu tenho certeza, Flávio. Eu tenho certeza, porque nós viríamos para cá em sigilo, né? Nós viríamos para cá, nós tínhamos combinado de chegarmos aqui e conversarmos com a autoridade policial. No entanto, a informação de que os familiares estavam vindo, ela foi divulgada, né? E de uma forma muito inesperada, de repente, vêm aqueles indicativos sem origem, né, sem origem, porque lá ele não diz, são fatos que ele relata lá, são tipificações que ele coloca lá de 10 anos atrás, né? Então ele não sabe dizer, ele não coloca se lá teve uma extinção de punibilidade, se houve uma absolvição, ele simplesmente tipifica e solta para a imprensa divulgar aquele tipo de informação. Com qual intuito que o delegado de polícia da cidade de Umuarama fez, inclusive, Flávia, sem o conhecimento do delegado de Caraíma? Porque o delegado que preside esse inquérito, que é o delegado da cidade de Caraíma, declarou desconhecer aquela informação que foi divulgada pelo delegado Dr. Gabriel de Umuarama. E também o que todo mundo, né, além de esperar a justiça, quer saber, né, a dinâmica do crime. Porque eles foram sequestrados, eles foram torturados,
Eles foram executados no mesmo dia? Isso só quem pode dizer é o laudo da perícia. E há quanto tempo? E esse laudo não vem à luz para ninguém saber a dinâmica do crime, né? E cadê esses outros envolvidos? O rapaz que foi preso com o carro, né, que foi comprado dos Buscariolo, que era um carro com placa adulterada, que chegou a ser preso, ficou a ser preso, é funcionário de uma terceirizada que atende o município, a prefeitura de Caraíma. Ele foi solto. A calibre 12, que foi apreendida. Quem estava com essa calibre 12 continua preso, tem envolvimento? São várias perguntas sem respostas. E são essas as perguntas que nós fazemos ao delegado de polícia, ao delegado de Caraíma, que ele não nos responde. E nós questionamos o porquê do motivo dessa ausência de respostas. É para poder beneficiar alguém ou é pela ineficiência da própria autoridade policial e da segurança pública do município mesmo, né? Então a gente não sabe, porque hoje a gente cogita todas as hipóteses. Assim como o delegado de polícia falou que nenhuma hipótese está sendo descartada, do nosso lado nenhuma hipótese está sendo descartada. Hoje a gente não consegue saber se isso está sendo feito, está sendo mantido em sigilo para esconder alguma coisa, beneficiar alguma pessoa, né? Se é para não transparecer a ineficiência das investigações, né? Então, para nós, por isso que nós estamos aqui no dia de hoje. E nós iremos cobrar dele todas essas respostas e nós esperamos que ele tenha ali um pouco de consciência, né? E que ele passe, responda essas perguntas e ele comece a tirar o sigilo, parar de se manifestar contrário à habilitação dos advogados, não só do advogado de acusação, mas também do advogado de defesa, que nós precisamos ter acesso ao inquérito policial. Né? E é muito estranho que ele não permita isso de nenhuma forma, sempre justificando que o acesso dos advogados vai trazer prejuízo para a investigação. São 3 meses. Né? Vários laudos já chegaram, quebra de sigilo telefônico, quebra de sigilo bancário. O que tinha que chegar já chegou, Flávio. Então, se os documentos já foram produzidos, o porquê não divulgar? O porquê não dar publicidade para aquilo que já foi produzido? O porquê não divulgar o nome dessas pessoas? Tem alguém influente no meio? Flávio, eu não sei. De nossa parte, como eu te disse, de nossa parte agora a gente também não descarta nenhuma das hipóteses. Bem, a gente até entende, né, o sigilo por parte do advogado de defesa dos suspeitos, dos criminosos, mas da assistente de acusação das vítimas, o sigilo causa estranheza. Isso, até porque nós precisamos, Flávia, na ausência de diligências, nós precisamos fazer os requerimentos, fazer diligência, a lei nos dá essa prerrogativa. Só que, infelizmente, a gente não consegue trabalhar, porque o delegado de polícia mantém em sigilo. E coadunando com o interesse dele, né, com a opinião dele, vem o Ministério Público e o juízo da cidade de Caraíma. Né? E como nós também entramos em contato com o promotor de justiça da cidade de Caraíma, porque ele é o titular da ação penal. Tudo que é produzido na fase de inquérito é enviado para o promotor de justiça para que ele forme a opinião dele e ele denuncie ou não, né, os investigados, né? E nós questionamos isso também, o porquê desse sigilo, de tanto tempo de sigilo, de todos os documentos em sigilo, e nós não obtivemos respostas. Marcou com o promotor de justiça para hoje também, doutora? Infelizmente, Flávia, inclusive é uma das questões que realmente é muito estranho para a cidade de Caraíma, né? Aqui nós temos uma comarca, um fórum muito bem estruturado, e em contato com o Ministério Público nós descobrimos que o delegado titular, que o promotor titular de Caraíma, ele estava ausente da comarca por conta de férias. Nós questionamos, falamos que nós gostaríamos de ser atendido pelo promotor substituto. Quando nós pedimos para falar com o promotor substituto também desapareceu, porque esse teria um curso em Curitiba. A lei orgânica do Ministério Público, ela não permite que uma comarca fique sem promotor responsável. No entanto, nós não temos promotor nenhum na cidade de Caraíma que possa nos atender e responder as nossas perguntas, o que também causa estranheza. Então, se nós formos ver todo o judiciário, não só a autoridade policial, mas o judiciário, o Ministério Público, o que está acontecendo aqui é muito estranho na cidade, né? Parece que não é para que a justiça aconteça. E por isso a família sofre tanto, a sociedade está clamando aí por justiça, está cobrando. E infelizmente, se a intenção é que os fatos não sejam divulgados, se a intenção é que o crime não seja esclarecido, não vai acontecer.
porque de nossa parte nós não vamos parar enquanto a verdade não vem à tona. Muito obrigada pela entrevista, doutora Josiane. Nós continuamos aqui em Caraíma. Daqui a pouco a advogada com as viúvas das vítimas irão lá conversar com o delegado e vamos torcer então para que hoje seja divulgado alguma coisa a respeito aí da investigação deste crime que chocou o Brasil. Eu sou a repórter Flávia Azevedo, com imagens de Vinícius Azevedo para o portal Marama News.